E aí pessoal, beleza? Eu vim aqui para mostrar para vocês como funciona o Inherited, como se usa, como é que ele funciona dentro do Delphi, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um formulário, beleza? Que tem simplesmente um botão. Eu criei também uma classe base e uma classe filha. Por quê? Para que a gente pudesse ter herança, porque quando a gente fala de Inherited, só é possível com herança. Então vamos lá. A classe base eu criei simplesmente dois métodos aqui, não tem nada demais, são dois métodos simples, que recebem um parâmetro do tipo string e o parâmetro se chama pMensagem, ok? Um deles é uma procedure e o outro é uma função, porque nós vamos fazer um exemplo de retorno de informação também utilizando o Inherited, beleza? Então tá, vamos lá. O método aqui dentro é algo simples, ele vai simplesmente exibir uma mensagem, aquela que a gente recebeu via parâmetro, como se fosse uma informação, somente. E no pergunta a gente tem uma exibição de mensagem também, só que agora guarda um retorno de sim ou não. Conforme a resposta, a gente retorna verdadeiro ou falso aqui. Beleza? Então vamos lá. Na classe filha, eu herdei aqui a classe base. Para isso eu precisei utilizar ela aqui também, a classe base, como vocês podem ver. E também declarei dois métodos aqui, agora sobrescrevendo. Como vocês podem ver aqui também tem uma outra coisinha aqui que é o override. E para isso eu precisei declarar os métodos da classe base como virtual. Ok? Bom, essas duas coisinhas aqui, ó, o virtual e o override, a gente vai falar deles mais pra frente, em outra oportunidade. Agora, pra cá foi só para poder realmente utilizar o Inherited, que eu precisei utilizar eles aqui para poder utilizar o Inherited. Então vamos lá. O exibe mensagem aqui da classe filha, ele simplesmente faz o Inherited para que ele execute o método da classe base. O que isso aqui quer dizer? É como se você estivesse falando para o Delphi o seguinte: Delphi, chama o pai dessa classe aqui para mim e executa um método que tem o mesmo nome desse método aqui. É a mesma coisa que você está falando para o Delphi isso. Delphi, você chama para mim lá a classe T, classe base, e executa o método exibe mensagem que tem dentro dela. Ok? É isso que você está falando quando você passa o Inherited. Beleza? Mas isso aí, só de passar o Inherited, o Delphi já vai entender que você quer executar um método da classe que está sendo herdada, que possui exatamente o mesmo nome, com os mesmos parâmetros, inclusive. Tem que ser tudo igual. E vocês podem ver que é exatamente igualzinho aqui, ó. Exibe mensagem, recebe um parâmetro do tipo string, também chamado mensagem. Vocês podem ver que é exatamente igual. Beleza? E com isso o Delphi já vai entender o que você quer fazer com isso. Agora vamos ao formulário, que tem simplesmente um botão que eu coloquei a função de clique nesse botão. Aqui dentro dessa função de clique, como é que a gente coloca a função de clique? Acho que todo mundo aqui morre de saber como é que isso funciona. Vamos lá. Você dá um duplo clique no objeto aqui da tela e cria o método clique. Aqui dentro eu declarei uma variável que é do tipo tClass filha, e para isso eu precisei fazer uso da classe filha aqui. Eu preciso herdar a classe base? Não, é desnecessária a herança da classe base. Aliás, eu preciso utilizar a classe base aqui? Não, é desnecessária a classe base aqui. Se você estiver utilizando a classe base numa situação dessa daqui, que não há necessidade dela, você está simplesmente aumentando o seu código sem necessidade. Então tá. A gente criou uma variável aqui do tipo tClass filha. Primeiramente a gente inicializa essa variável com o new. Por que precisa inicializar ela aqui, sendo que a primeira linha abaixo ali já é a criação dessa variável? Pois é, essa parte aqui está dentro de um try. O Delphi não vai entender exatamente o que está rolando só dentro desse try. Ele olha primeiramente aqui a raiz do teu método. Se na raiz do seu método a variável não foi inicializada,
ele vai identificar que ela realmente não foi inicializada e pode te dar mensagens de aviso aqui, falando que precisa inicializar essa variável. Isso não é sempre que acontece, mas o Delphi costuma dar algumas mensagens desse tipo. Então é sempre bom você inicializar a variável aqui, por mais que a primeira linha do código abaixo, dentro de alguma função, alguma validação, alguma coisa você já vai criar, ainda assim é interessante você inicializar ela aqui. Aí você me pergunta, por que então eu não passei esse create aqui fora? Porque o create vai inicializar essa variável. Mas por que eu não passei aqui fora? Porque é o seguinte, se eu passo o create aqui fora, ele vai ficar fora do try. Nesse caso é simplesmente um try finally. Mas é sempre bom a gente, sempre que for mexer com um objeto, a gente criar o try except. Beleza? Por quê? O try except vai tratar qualquer exceção, qualquer eventual exceção que possa existir dentro desse trecho de código. E como é uma classe que a gente criou aqui, pode muito bem, a gente pode definir um método constructor para ela aqui, e esse constructor ter algum erro, dar alguma exceção lá dentro, porque a gente esqueceu de fazer algum tratamento. Se a gente não coloca a criação dentro do try except, a gente perde a possibilidade de tratar essas mensagens. E vai aparecer uma mensagem em inglês lá tratando linguagem técnica com um usuário que muitas vezes não tem conhecimento nenhum sobre isso. Beleza? Mas no exemplo aqui agora, a gente não precisa adentrar muito essa situação. Aqui eu tenho essa variável do tipo tClassFilha, que foi criada aqui, e logo na sequência já chamo exibir mensagem. Aqui eu já estou passando boa tarde, está quase uma boa noite aqui agora inclusive. Bom, esse boa tarde aqui, o que o Delphi vai fazer na hora que eu clicar nesse botão? Ele vai executar esse método que aqui dentro chama a execução deste método aqui, que é o do pai, beleza? A gente pode ver isso na prática. Vou passar o boa tarde, clicando no botão, boa tarde, beleza? Agora tem uma outra coisa interessante que a gente pode fazer com isso. A gente pode pegar esse parâmetro que foi recebido aqui, né? E podemos fazer alteração nele. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar aqui esse parâmetro agora, recebe ele mesmo, né? Mais uma palavra, programador, por exemplo. O que vai acontecer agora? O Delphi vai entender que houve uma concatenação de informação e envia essa informação já concatenada para o pai. Podemos fazer de novo o teste. Olha aí. Boa tarde, programador. Legal, né? Agora é o seguinte. Caso a gente precise fazer algo mais específico, mais diferenciado aqui, é sempre possível a gente vir aqui e fazer uma chamada nomeada, certo? Eu posso aqui vir aqui e colocar exibe mensagem e mandar aqui para ele. Ele vai entender completamente. Inclusive, se eu der um Ctrl clique aqui, olha para você ver o que acontece. Ele me joga para a classe base. Olha lá, ele já sabe que esse exibe mensagem pertence a essa classe aqui e não a essa classe filha. Beleza? Inclusive, gente, pro inWrited, nesse caso, eu posso fazer várias outras situações. Eu não preciso deixar o inWrited sempre aqui acima. Eu posso colocar várias situações aqui, né? Várias validações, vários ifs, vários whiles, vários for, o que for, e passar o inWrited lá embaixo. Ou eu posso pegar o inWrited aqui e passar ele baseado em uma condição. Eu posso passar aqui ele dentro de uma condição. Eu posso passar o inWrited dentro de um while. Eu posso passar o inWrited dentro do for também. Tudo isso é possível, entendeu? Inclusive eu também posso não fazer nada. Eu posso simplesmente querer sobrescrever 100% do método. Eu posso simplesmente querer vir aqui, reescrever o meu método, simplesmente porque eu quero que, em vez de ser uma informação,
ele vai ser um MT alert. Eu acho que é isso. O que vai faltar aqui o dialogs. Para poder fazer isso, eu preciso utilizar a unit do dialogs. Aqui, warm. Eu posso simplesmente querer isso aqui. Agora ele não vai mais passar na classe base para exibir a mensagem. Vamos ver? Olha aí, ele exibiu agora um warm. Ele não passa mais na classe base, porque eu não estou fazendo mais o inWrite. Beleza? Agora nós temos a segunda situação aqui embaixo, que é o seguinte. Aqui eu tenho uma função que recebe a mensagem. Aí nesse caso eu já passei aqui um retorno, uma chamada nomeada aqui. Por quê? Porque eu estou querendo um resultado. Se eu tirar essa chamada nomeada aqui e passar simplesmente o inWrite, o Delphi não vai aceitar, tá vendo? Eu preciso obrigatoriamente neste caso passar uma chamada nomeada, assim como já estava aqui antes, ok? E isso aqui a gente pode simplesmente vir e colocar pergunta aqui e ele vai fazer a chamada do pergunta da classe base, que vai retornar para a gente um verdadeiro ou falso, que vai retornar para cá o verdadeiro ou falso. Vamos fazer o teste? Olha aí, já fez uma pergunta, sim ou não. Agora a gente não está fazendo absolutamente nada, independente da resposta que é dada, certo? Mas como é uma função e a gente já está retornando um boolean, olha o que a gente já pode fazer aqui também. Eu posso vir aqui e colocar um show message. Primeiramente, eu faço isso como uma pergunta, né, gente? Aí eu coloco aqui o show message. E eu respondo aqui, ó, que ótimo. Caso contrário, que pena. Beleza? Aqui nós temos todo o tratamento utilizando a pergunta, que é um método, retorna um boolean. Podemos testar aqui de novo. Ok. Se eu responder sim, ele vai falar que ótimo. Se eu responder não, que pena. Então é isso aí que eu queria passar para vocês. A utilização do inWrite. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, tente dar uma olhada na documentação para ver se ela pode esclarecer. E estamos aí. Muito obrigado e até breve.